Oi, lindas! Nosso devocional de hoje no livro de João, no capítulo 7, vai dizer: Jesus vai à festa das cabanas. Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta hora repreendemos todo maligno, visível, invisível, espiritual ou físico contra as nossas vidas, contra a minha vida, do Felipe, do Ezequiel. Nesta hora cai por terra, em nome de Jesus, todo levante das trevas para que esse devocional não seja feito. Senhor, que essa palavra seja ministrada ao coração de cada uma dessas mulheres que estão participando desse devocional. Que essa palavra gere seus frutos e que esses frutos possam alimentar outras pessoas. Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais para entender as tuas escrituras e para receber, Espírito Santo, dos céus nesta leitura. Em nome de Jesus, amém. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Já começou a perseguição até para matá-lo, né? Versículo 2. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Essa é a lógica do mundo, né? Não era a lógica de Cristo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Olha que irônico, né? Nem os próprios irmãos de Jesus ou os outros filhos de Maria criam nele. E eles diziam: volte para lá, porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente e ficar agindo em segredo. Só que eles queriam mandar na revelação de Jesus, no tempo que ele iria ser revelado Cristo, ainda por cima. Versículo 6. Então Jesus lhes disse: Para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Olha só. Versículo 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Versículo 8. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Sempre sábio Jesus, né? Versículo 9. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito de Jesus. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Jesus ensina na festa. Versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Aí gritaram para ele, né? Você está endemoninhado. E respondeu a multidão: Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estavam admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem, que era o paralítico, no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É Jesus o Cristo? Versículo 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar:
Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma só palavra? Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, porque eles conheciam onde Jesus tinha nascido, que ele era filho de Maria, filho de José, conhecia os irmãos de Jesus. Aí o povo falava, nós sabemos de onde ele vem, nós sabemos quem é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá quem ele é, de onde ele é. Era o que eles pensavam, né? Versículo 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando ele falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu amo esse versículo que diz que do nosso interior fluirá rios de águas vivas porque nós cremos no Cristo. Jesus estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, o Espírito Santo. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, ou seja, gente, nessa época aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido dado às pessoas. Elas viviam sem o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo nem imaginar uma tragédia que é viver sem o Espírito Santo de Deus, porque ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso melhor amigo, é a pessoa que a gente mais pode confiar, é a pessoa que a gente pode chorar, é a pessoa que a gente pode, é o nosso amigo confidente, que a gente pode contar realmente o mais profundo do nosso ser, os nossos pecados mais profundos, os nossos erros mais horríveis, é ele que a gente pode contar. E nesse tempo ele ainda não tinha sido enviado para as pessoas. Então, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus, quando ele morreu, ele deixou o Espírito Santo conosco. Ele falou, eu voltarei ao Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Versículo 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Sempre tem, né? Os que menosprezam o lugar da onde a gente veio. Versículo 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Mas ele nasceu em Belém, né? O povo estava falando sem saber. Versículo 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A incredulidade dos líderes judeus. Versículo 45. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Ou seja, os guardas foram para prender Jesus e chegando lá para os chefes deles, esses guardas, os chefes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E aí os guardas responderam, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Quando não é a hora certa, o tempo certo, o próprio Deus não permite que aquilo aconteça. Então Deus concedeu o favor diante de Jesus com aqueles guardas e os guardas não o prenderam.
porque os guardas ficaram impressionados, né? Então eles disseram: ninguém jamais falou da maneira como aquele homem falava. Isso foi a graça que o próprio Pai concedeu para que os guardas não prendessem Jesus, porque ainda não era chegado o tempo. Versículo 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Versículo 49. Responderam: não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Versículo 50. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, lembra que Nicodemos tinha procurado Jesus antes? Nicodemos perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Nicodemos foi aquele tipo de pessoa, foi aquele fariseu que cria em Jesus, mas não teve a valentia de segui-lo. Ele preferiu continuar na lei do que seguir a Cristo. Então, versículo 52, eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Olha só o que eles afirmaram. Que poderoso isso, né? Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Olha que forte o que eles afirmaram, sem nem saber. Versículo 53. Então, cada um foi para a sua casa. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por ler conosco esse devocional. Obrigada, Senhor Jesus, porque hoje nós aprendemos que o Senhor cumpriu o seu chamado, independentemente do que as pessoas daquela época estavam falando a seu respeito, maltratando, dizendo calúnias a seu respeito, insultando o seu caráter. E o Senhor ainda permaneceu, Jesus, no teu propósito, que era morrer por nós e dar-nos o Consolador, que era o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não consigo e nem quero imaginar como era a vida daquelas pessoas sem ter o Senhor para conversar, sem ter o Senhor como escudo, como melhor amigo, como consolador. Espírito Santo, hoje nós só queremos te agradecer pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença em nossas vidas. Permaneça conosco, não afaste de nós o teu Espírito Santo. Não afaste de nós o teu Espírito, porque nós precisamos de ti, Espírito Santo. O Senhor é o nosso melhor caminho, o nosso melhor refúgio, o nosso melhor lugar para estar. Obrigada por esta palavra, obrigada pela tua presença, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.